Com o patrocínio do Lindo do Sual e semanas após a nossa live de primeiras impressões, hoje eu trago para vocês o Moondrop Blessing 3. Galera, o Blessing 3, ele custa $320 e ele vem com um unboxing que quase não merece ser mencionado, com ponteiras fraquíssimas daquelas genéricas da Moondrop. O cabo é muito bom, tá? É simples, mas é muito bom e é isso. E um combo de papel inútil lá, acho que tem um plug lá meio inútil também que a gente não usa mais hoje em dia. E não, eu não escutei o Blessing 2 nem o Blessing 2 Dusk. Olha, a ergonomia do Blessing 3 pra mim é muito boa, tá? E aparentemente ele corrige um problema do nozzle que vinha do Blessing 2. Parece que era maior, sabe? Incomodava algumas pessoas e parece que diminuiu aqui no Blessing 3. Olha, sem perder tempo, após várias semanas de polêmicas aí com fones polêmicos, a gente vai falar de som. Olha, mas primeiro, se inscreve no canal, deixa um like para poder ajudar a engajar, comenta, interage aí com a gente e vocês estão convidados para conhecer os grupos e o canal do Telegram, tá joia? Caras, o Blessing 3, ele é de uma sonoridade neutra, né? Como sempre, a Moondrop baseia as suas sonoridades na curva VDSF, que é a curva de referência da própria marca. Olha, e as características principais do Blessing 3 são uma frontalidade na apresentação, uma extensão completamente absurda para as frequências mais agudas e graves comedidos, que eu considero sob medida, tá bom? Mas com ênfase nos subs. A ênfase dele é um pouquinho mais nos subs e menos nos graves, tá? Mas eles não são exagerados de forma alguma, pelo contrário. De cara, se você quer ouvir algo correto, aqui tem algo correto. E pra gente poder elaborar melhor que sonoridade que é essa, eu vou trazer algumas referências da própria Moondrop. Então, em comparação com o Cato, o Blessing 3 traz uma apresentação mais fria, traz também mais clareza e também traz mais extensão. Enquanto isso, o Cato traz uma apresentação muito mais palatável, presa, atada à questão da musicalidade, com mais calor. Ele não joga muito para frente aquelas texturas que podem incomodar, né? O Cato é uma sonoridade que ainda tende pro neutro, mas é um neutro quente, mais macio. O Blessing 3 é meio que o oposto disso dentro da lógica da VDSF. Então, o Blessing 3 é sobre textura e resolução. Olha, recentemente a Moondrop lançou aí o LAN, que é o fone, coitado, que foi confundido aí com um Shure sem cabo. Não, ele não é um Shure sem cabo. E depois de muitas audições, eu creio que o LAN traz uma abordagem que seja objetivamente mais neutra do que o Blessing 3. Talvez seja a abordagem objetivamente mais neutra da Moondrop. Tanto que a polêmica que dividiu esse fone, né, no final das contas, foram pessoas achando ele completamente bem colocado, né, gostaram muito do fone, assim como eu, e outras pessoas simplesmente acharam ele sem graça, porque sim, ele é sem graça. Ele é um fone extremamente difícil de colocar defeito, e por isso mesmo ele não traz nada a mais, assim, sacou? Não tem nenhum temperinho, né, como gostam de dizer. E claro que isso tudo vem da minha percepção sobre esse tipo de abordagem, né, da neutralidade. Então, como base de comparação, a tonalidade do Blessing 3 acaba tendo um impacto além dessa neutralidade do LAN, sabe? Esse impacto vem da bela acentuação dos subgraves, tá? É uma bela acentuação dos subgraves. E ainda ele tá no limiar ali da neutralidade, sabe? O Blessing 3 traz assim o que muitos sentiram falta no LAN, que é mais brilho, mais arejamento, portanto mais resolução. E antes de seguir, entendam que eu tô comparando aqui o Blessing 3 com outras abordagens da Moondrop, porque a linha da empresa de referência é muito bem definida, então fica mais fácil e quase todo mundo já teve oportunidade de escutar alguma coisa da Moondrop. Um Shure, um Aria, um Cato, né? São os mais comuns. Olha, mas trazendo uma referência de outras marcas aí, eu vou falar da KZ, né? Que lá atrás trouxe uma parceria com o Crinacle no retuning do KZ-ZX com o KZ-ZX Pro ou KZ-CRN, que é um fone de abordagem neutra, levemente brilhante, né? E assim, ele tinha na sua carga de problemas ali na região aguda, mas que foi um dos fones assim que abriu essa porteira para que a gente tivesse bastante fones de referência em valores mais baixos, a exemplo do Trufier Exa. Tá, e onde que o Exa entra aqui? O Exa e o Blessing 3 têm a mesma tonalidade? Cara, sim
e não, é algo que se aproxima, sabe? Não é exatamente a mesma coisa. Quem viu meu review sobre os fones da Trufier, né? Eu fiz o review do zero junto com do Exa, é o mesmo vídeo, tá aí no card. Vocês sabem que, pra mim, o Exa exalta algumas incoerências de que uma abordagem neutra pode trazer, que eu considero assim, velho, um fone desequilibrado, e eu não acho legal. Mas, de certa forma, o Blessing 3, pra mim, é algo como esse mesmo tipo de abordagem, né? É como se você pegasse a mesma intenção e executasse agora de maneira maestral. Então, o meu recado em relação ao Exa é o seguinte, isso serve tanto para quem escutou / tem um Exa e tá curioso, e para quem escutou / tem um CRN, né, e está curioso. O Blessing 3, para mim, objetivamente, é um upgrade direto desses fones, entende? Tipo assim, quero dar um salto. O Blessing 3 talvez seja essa boa opção. Mas agora, voltando para Moondrop, né, eu não posso deixar de falar rapidamente aqui do Aria, que não dá para comparar muito, porque o Aria já traz uma abordagem muito mais maçuda, é muito corpulento, muitos graves, sabe? Então eles não se parecem muito, mesmo tendo de referência a VDSF. E isso demonstra que a Moondrop tem uma bela capacidade de trazer dentro da mesma referência diversas abordagens. Mas ainda no campo do Aria, eu vou falar do Moondrop Aria Snow Edition, que aqui, bom, eu acho que o Aria Snow Edition tá aí como 2 degraus acima em questão de calor nessa apresentação, e tá aí 1 degrau abaixo na questão de chão, sabe? O Aria Snow, dentro dessa referência de VDSF, não é um fone que traz ênfase nos subgraves mais cavernosos. A gente junta isso, né, no Blessing 3 com uma apresentação mais iluminada, né, com mais resolução e menos focada nos médios que o Aria Snow. Então essa é a referência para os Arias. Bom, eu não posso deixar de falar para poder alimentar a sede de sangue de vocês e um meme daqueles que ignoram o bom senso, assim como o vídeo que eu fiz sobre o Gil. Se vocês voltarem no vídeo do Gil que tá aí no card, vocês vão poder encontrar uma fala minha sobre a questão dos graves, que eu considero o Gil uma abordagem de referência ainda, mas para mim eu colocaria um pouquinho mais de graves ali, para que ficasse absolutamente correto na minha visão de como que tem que ser essa abordagem. E aí que tá a parada, cara. O Blessing 3 faz isso. Ao mesmo tempo que o Blessing 3 traz, em relação à banda inferior, traz uma quantidade que eu considero mais coerente e ideal, né, de graves principalmente, o Gil tem uma contenção na região aguda que é mais correta, tá? Então, na realidade, o que o Blessing 3 traz, além do Gil, para a região aguda, é um preenchimento de frequências que vão trazer um efeito wow. Isso é muito importante, até porque, cara, a gente tá falando de um fone muito mais caro. E isso reflete no ganho de qualidades técnicas, que é o que ainda limita esses fones com DSP com configurações muito mais simples, com drivers muito menos capazes. Então, puxando o gancho, eu vou falar de algo que torna o Blessing 3 extremamente agradável para mim, que ele é o fone que faz os agudos soarem, tipo assim, como algo completamente encantador, com capacidades que várias pessoas tendem a atribuir sempre, quase que única e exclusivamente a drivers do tipo EST. E não, ele não tem nenhum driver do tipo EST na configuração dele. Tirem suas conclusões. Então, mesmo a gente falando de uma faixa de preço aí pouco acima dos $300, a gente está falando ainda de um acerto em custo-benefício da Moondrop em questões de tecnicalidades e tonalidade. Aqui é tudo extremamente coerente e assim, é uma faixa, cara, muito difícil de brigar, e eu acho que o Blessing 3 faz isso muito bem. E na minha perspectiva pessoal de como que tem que ser o comportamento técnico para algumas coisas nos fones, o Blessing 3, ele tá um degrau acima de quase todos os outros fones quando se trata dos outros fones que eu escutei, né? Quando se trata de questão de arejamento, né? E essa percepção de resolução. Isso aqui é quase que um superlativo. Então, eu consigo recomendar facilmente o Blessing 3 para as pessoas que querem uma sonoridade de referência e também uma sonoridade próxima da referência que a Moondrop busca, né, alcançar, sem nenhum tipo de embelezamento que venha dessa sensação
dessa sensação sinestésica de calor, barra frio, sabe? Essa coisa toda, que não venha dessa região, que não embeleze muito com modulações na região grave, na região média, mas que traga pra gente um pedaço do high-end de fato, quando apresenta pra gente uma resolução acima dessa faixa de preço. Então esse fone vai se encaixar como uma luva para quem quer dar o primeiro passo, subir o primeiro degrau vamos dizer assim, na escadaria do high-end, sacou? Porque o Blessing 3 eu ainda não considero que seria um fone high-end, mas ele entrega um pedacinho disso. E eu acho que aqui que tá o ponto-chave. Então tem muita coisa para ser apreciada nele, tá bom? Que a gente não vai encontrar em fones mais baratos e provavelmente não vai encontrar em vários fones da mesma faixa de preço. Agora, partindo para as conclusões, né, mais explícitas, o Blessing 3, ele me encantou muito, né? Ele me fez esquecer o unboxing porco enquanto eu tava escutando ele. E apreciadores de música erudita, né, principalmente os amantes de orquestra, esse é um dos melhores ingressos que você pode ter para entrar nos grandes concertos, sabe, das gravações. É uma calmaria, sabe? É uma calmaria extrema, com muitos detalhes, e parece que você tá dentro do anfiteatro. É um negócio muito foda. A apresentação que, como eu confidenciei pro Soal, depois que eu fiz a live de primeiras impressões, quase me fez chorar nela, sacou? Então tem um momento, quem notou, que me pegou forte. E é o fone que fez eu escrever o esboço desse review antes, né? E me lembrar do quanto que eu fiquei absolutamente emocionado de uma forma que só havia acontecido com um outro fone de ouvido que eu gosto muito, sabe? E assim, aquela emoção que vem onde o motivo é você alterar o fone, entendeu? Você alterar o transdutor, porque tem essa diferença. A música, ela tá aí pra emocionar, ela vai emocionar sempre, mas ele me mostrou coisas que eu não tava esperando, né, em algumas gravações e tal, e por isso, no meu coração, ele tem todos os méritos do mundo hoje. E com isso, né, eu vou agradecer o Soal novamente pela milionésima vez. Vocês já estão cansados de ouvir do cara aqui, né, mas ele ajuda demais o canal e ele me deu a oportunidade de ter essa experiência, cara, e foi muito incrível, sabe? Então, tipo, cara, muito obrigado, né? Você é muito querido no hobby e muito querido por mim sempre. E é aqui, seguindo esse pique, que eu vou recomendar algo absolutamente lindo pra vocês. É um álbum com performances do lendário Yo-Yo Ma e da Catherine Scott. Chama Songs of the Arc of Life. Então, lembrem-se de beber água todos os dias, é importante para poder manter a hidratação em dia, né? E lembrem-se também que em primeiro lugar vem a música, que é o que move as nossas boas emoções nesse hobby e é o que move, pelo menos pra mim, a vida. Fui!